Sexta-feira, 7 de maio de 2021. Eu sou Pedro Doria, essa é mais uma edição de Pedro e Cora. E hoje o nosso tema é a morte de Alexander Mandic, pioneiríssimo, o pioneiro da internet no Brasil. Cora Hora, hein? Pois é, o Mandic foi a primeira pessoa no Brasil que entendeu que se podia ganhar dinheiro com a internet e fazer grandes negócios, e teve uma visão pioneira até o fim sobre a nossa área. Então, essa história a gente já conta. Roda a vinheta. Pois é, Cora, a gente estreia esse novo formato do Pedro e Cora com uma notícia triste, né? Que é a morte ontem, na quinta-feira, por leucemia, do Alexander Mandic. Talvez o primeiro homem a ter feito dinheiro com a internet no Brasil, né? E eu acho que sim. Eu conheci o Mandic. Mandic foi a primeira pessoa que eu conheci que mexia com a internet em São Paulo. Antes disso, eu conheci o pessoal aqui do Rio. Mas o Mandic já tinha essa ideia. Isso, a gente está falando da época dos BBS, tá? Bota Isso, aí anos... pré-internet. Pré-internet no Brasil. Pré-internet. Nós estamos falando disso aí, talvez final dos anos 80, começo dos anos... O BBS dele, acho que a gente tem que explicar o que é um BBS, né? Bulletin Sim, Board sim. System, que eram, em essência, eram computadores ligados a linhas telefônicas com modems, e esses computadores rodavam software servidor, quer dizer, ao invés de você acessar a rede mundial de computadores, você acessava um computador, que em geral ficava na casa de alguém, isso foi anos 80, 90, e esse computador ligado a uma, duas linhas telefônicas tinha fóruns onde as pessoas conversavam sobre assuntos diversos. Era um ponto de encontro digital antes de haver internet. O Mandic BBS, que foi um dos primeiros BBS de São Paulo, nasceu, Cora, em 1990 cravado, quer dizer, na virada ali. Então eu estava lembrando mais ou menos a época certa. Ele nasceu na casa do Mandic, no quarto de empregada. Exatamente. Ele pegou aquele quartinho de empregada e ele transformou aquilo numa central de BBS. Eu tenho que explicar mais uma coisa com BBS para as pessoas, porque quando eu penso hoje em como a gente funcionava, eu acho uma coisa muito bizarra. Você entrava no BBS, você baixava um pacote com os fóruns que você se interessava e com o teu e-mail, e trazia para o teu computador e se desconectava, porque ninguém ficava conectado. E aí, É isso. offline, quer dizer, fora, já não conectado mais, você respondia as várias coisas, você comentava nos fóruns, você fazia o que tinha que fazer. Quando estava tudo pronto, você se conectava mais uma vez e você subia todo o material para o BBS. De novo, você fazia isso no dia seguinte. A velocidade não era exatamente a coisa mais importante do mundo dos BBS. E já parecia para a gente uma coisa fora de série, porque aquela era uma época de cartas, de telegramas, de comunicação analógica total. Então, você ter uma resposta no dia seguinte para a tua pergunta já era uma coisa fantástica, talvez na própria tarde do dia seguinte, né? E o Mandic, a meu ver, o Mandic foi o primeiro realmente empreendedor nessa área, o primeiro que percebeu que podia dar dinheiro. Existia um motivo para a gente fazer essa conexão intermitente, né? Entrar, baixar tudo, aí ler tal, você fazia um modelo online do seu offline no seu computador de o que era o BBS, o que eram as mensagens, você respondia, aí reconectava. Primeiro, o pulso telefônico era muito caro. Era a ligação, caríssimo. você ficar pendurado no telefone é um troço caríssimo. E dois, em geral, o BBS tinha uma linha, duas linhas. Quer dizer, se você ficasse online, ninguém mais podia entrar no BBS, porque aquilo era uma ligação telefônica, né? Então, era também em respeito aos outros e por uma questão econômica. O que o Mandic percebeu quando a internet estava para acontecer, ele era um executivo da Siemens, quer dizer, ele já era um cara com uma capacidade de gestão, de gestor de empresa, né? E, por outro lado,
de tecnologia. A Siemens é a grande gigante de tecnologia alemã. Então, eles meio que já estavam num ambiente que eu acho que dava para ele perceber com mais facilidade do que outros empreendedores, outros donos de BBS, eu era um dono de BBS, que aquilo tinha um potencial de dar muito dinheiro. Então, ele transformou muito rápido o BBS dele num provedor de acesso de internet, pegou um dinheiro com GP, né, com garantia participações, foi uma das primeiríssimas startups a receber investimento de um investidor sobre isso. E vendeu, e ficou muito rico. E aí ele foi para a segunda aventura dele, que foi fundar, junto com Nizam Guanais e com Demi Guetko, que era outro dos pioneiros da internet, foi criar o IG, né, que era internet grátis, que era um provedor de internet que qualquer um podia. Você continuava pagando a linha telefônica, mas você não precisava pagar para ter um provedor de internet. Quer dizer, ele continuou nessa toada de ser um pioneiro, né? E alguém que sacava negócios na internet. Era um perfil muito interessante. Não, e ele fez uma outra coisa que eu achei uma ideia ótima, que era uma espécie de rede social de senhas de Wi-Fi. Era Que é o o último negócio dele. o Magic Wi-Fi Wi-Fi do Mandic. Magic. Wi-Fi Magic do É. Mandic. Porque era uma coisa assim, você vai no restaurante, tem um Wi-Fi, mas você não sabe a senha. Então você cria um banco, você entra a senha, pede para o garçom, entra aquela senha, ela automaticamente vai para o banco de dados do Wi-Fi Magic. E aí, quando você vai de novo naquele restaurante, ou quando vai uma outra pessoa que também usa aquele aplicativo, ela já não precisa entrar a senha, porque alguém já fez essa gentileza antes. Então, era uma rede de senhas de Wi-Fi de locais públicos. Muito bom, tem, sei lá, Pois é. milhões de usuários no mundo inteiro. E é uma coisa, ele chegou entre o IG e o Mandic Magic, que depois virou o Wi-Fi Magic, entre um e outro, ele ainda fez aquele Mandic Mail, né? Que era Foi, um e-mail antes do Gmail, a coisa de ter um e-mail sem spam, sem, sem vírus, né? Quer dizer, um e-mail seguro e garantido. Mas muita gente contratou o serviço de Mandic Mail. Quer dizer, era um cara, entre outras características, muito criativo, né, Cora? Muito criativo de pensar ideias de o que podia ser essa internet aqui. O que as pessoas precisam? O que as pessoas... Quando precisava de conexão, ele fez um provedor de acesso. Quando ele percebeu que o provedor de acesso, a barreira de entrada do provedor de acesso era o preço para você pagar por isso, sacou que tinha uma oportunidade de marketing e propaganda para a internet grátis. Aí, quando percebeu que estava começando a ter muito spam e e-mail, foi lá fazer um e-mail. Quando o 3G para o 4G era muito caro, vamos encontrar um jeito de distribuir senha de Wi-Fi para todo mundo saber. Quer dizer, exatamente. é muito criativo, né? É aquela coisa que no Vale do Silício chamam de empreendedor serial. Talvez seja o empreendedor serial brasileiro. Exatamente. Eu acho que não tem ninguém da minha geração que não usou o Mandic, mesmo no Rio de Janeiro. A gente tinha conta no Mandic também. O Mandic era meio que uma presença universal naquela pequena internet que começava a nascer naquele momento. Eu fiquei muito sentida com a notícia de hoje, realmente fiquei. Pois é, Alexander Mandic teve Covid, foi internado por conta disso, e imediatamente depois foi diagnosticado uma leucemia. A gente não tem qualquer informação de se houve algum tipo de relação, se foi uma coincidência de uma doença para outra. Ele tinha, segundo a jornalista Rosana Herrmann no Twitter, ele tinha marcada uma transfusão de medula, mas não houve tempo. E assim, eu acho que a gente faz esse primeiro episódio numa nota triste, mas o Brasil
O Brasil anda triste mesmo, não é o mundo digital que Muito, vai ficar feliz, né. muito, muito. É, é. Gente, Pedro e Cora, agora, todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, no canal do Meio do YouTube e no seu player de podcast favorito. Na terça-feira tem mais.